Há uns anos atrás eu tava rolando o feed do TikTok e encontrei uma menina que tava passando por um processo emocional, assim, ela compartilhou que tava vivendo um momento de ansiedade, de quase depressão, falta de ânimo, baixa autoestima, e ela decidiu fazer um desafio. Nesse desafio, ela ia ficar 30 dias vivendo um personagem, como se ela fosse a melhor versão dela. Então ela foi lá e definiu o que era a melhor versão dela e os hábitos que ela queria ter, as coisas que ela queria conquistar a partir dessa melhor versão e documentou isso todos os dias no TikTok. E foi um processo que eu acompanhei o processo, né, e foi muito legal, porque eu vi de fato essa menina se transformando. Um dos objetivos dela, por exemplo, era viver da internet, né, ser uma criadora de conteúdo e tal. E os vídeos dela viralizaram, ela queria mudar alguns hábitos e ela viveu todo esse processo de mudança de hábito e se exercitou e passeou no parque e fez coisas que ela jamais faria se ela fosse ela mesma, né? Vivendo como ela se enxergava naquele momento, ela não teria aquelas atitudes. E aí, isso me gerou um insight muito poderoso. E se a gente fizesse a mesma coisa? Porque se ela conseguiu, se ela tava fazendo um baita desafio, pô, eu acho que a gente consegue também. Porque na época a gente morava num apartamento de 27 metros quadrados. Eu, Aleph e 3 gatos que se odiavam. Então esse ambiente ficava ainda menor, ainda mais caótico. Na época, a gente não criava conteúdo com constância. Não no YouTube, não no TikTok, não no Instagram, não em lugar nenhum. Vivíamos problemas de autoimagem, tínhamos vergonha de aparecer, não sabíamos nos comunicar. Só que a gente queria mudar essa realidade. A gente queria sair daquele apartamento para dar um apartamento, uma casa melhor para os nossos gatos. A gente queria começar a criar conteúdo e ser reconhecido no mercado de marketing digital, trabalhar junto com grandes players que até então eram só ídolos. A gente queria ganhar dinheiro, ter a nossa liberdade. E se aquela moça no TikTok conseguiu, a gente talvez pudesse conseguir também se tentasse. Corta pra 1 ano e meio depois. 1 ano e meio vivendo como um personagem. Eu odiava a leitura. Comecei a ler muito mais do que eu nunca poderia imaginar. Só que até então não foi eu que fiz isso. Foi o meu personagem. Comecei a me exercitar. Comecei a criar conteúdo com constância. Eu fingi não ter vergonha de subir em palcos e dar palestras. Fingi não ter vergonha de abrir o Instagram e fazer lives. 1 ano e meio depois, a gente estava morando num apartamento 3 vezes maior. Eu estava subindo nos maiores palcos do meu mercado, criando relacionamento com pessoas que eu admirava de longe. 1 ano e meio depois, nós temos mais de 5.000 alunos na nossa comunidade. Só que a gente decidiu que chegou a hora da gente ir para um próximo nível. E se a gente quer ir para um próximo nível de objetivos, né, de conquistar coisas maiores, a gente também precisa criar um personagem melhor. E é por isso que esse vídeo tem esse nome. Durante 365 dias, a gente vai viver uma nova personalidade. E uma das características dessa nova personalidade é postar aqui no YouTube durante todos os dias. Esse ano a gente vai ter pelo menos um post por dia, todos os dias, aqui no YouTube. E você já vai entender por que isso faz parte das características do nosso personagem. Ah, minha vez. Tá. Ai, deu tudo errado, né? Esse personagem se tornar real, a gente precisa não ter só o primeiro dia de motivação. Precisa ter um método diário para cada um dos dias a gente se lembrar o porquê que a gente está fazendo aquilo. E esse método, ele tem 4 passos. Foi o mesmo método que a gente fez uns anos atrás e é o que a gente vai repetir agora. O primeiro passo, ele é pra gente identificar o que nós não queremos que nosso personagem tenha. Coisas que nós temos hoje, vícios que nós temos hoje, maus hábitos que nós temos hoje, que a gente não vai passar isso pro nosso personagem. Então, por exemplo, no meu caso, o meu personagem, a minha personagem, ela não é viciada no celular. Ela não sente preguiça de colocar uma roupa de academia e treinar. A minha personagem ama leitura. A minha personagem não tem nenhuma vergonha de se expor. Então, o primeiro passo é o que você não quer que o seu personagem tenha, que o seu personagem carregue, que é seu. Então, quais são as características, né? Tipo,
eu sou uma pessoa muito ansiosa, meu personagem não é ansioso. Eu sou uma pessoa que sou viciada em açúcar, a gente é viciado em açúcar, mas o nosso personagem não come tanto açúcar assim. Então, essa ideia de você pegar um papel mesmo, uma folha em branco e começar a listar as coisas que estão na sua vida hoje e que te incomodam. E aí você bota na sua cabeça que isso não faz mais parte da sua vida. Você não tem mais esse compromisso. Porque quem tem o compromisso de fazer essas coisas ruins é você, não o seu personagem. Já que você vai viver como um personagem, esse personagem não tem esse compromisso. Segundo passo, o que você quer conquistar. Então a gente já sabe o que a gente não quer que o personagem carregue pra ele. O segundo passo é, qual é o objetivo final dos 365 dias do seu personagem? No nosso caso, a gente quer se tornar top of mind de criação de conteúdo. Então a minha intenção é que quando você pense em criação de conteúdo, você pense na Hannah. Outro objetivo, eu quero me tornar uma maratonista. Então a minha personagem, ela é maratonista. Além disso, eu quero me comunicar melhor. Eu quero ter mais controle da minha fala, da minha entonação. Eu quero ser uma melhor comunicadora. Eu tenho metas financeiras a alcançar que vai me possibilitar ter metas de experiências. Então eu quero ganhar dinheiro para ter novas experiências. Quero ter meu apartamento quitado e mobiliado. Meu carro na garagem, para isso tenho que tirar uma carteira de motorista, que nem sei eu tenho hoje. O objetivo aqui no segundo passo é ter clareza de objetivo, é tu saber para onde você está indo. A gente chama de intenção de comando. Porque se você sabe para onde você está indo, você consegue definir quais são os pequenos passos que você tem que dar para chegar até lá. E se você der um passo que é fora desse objetivo, você vai identificar e perceber, cara, isso aqui que eu tô fazendo não tá me levando para aquele objetivo. Essa característica do personagem que eu tô vivendo nesse momento não tá me levando para aquele grande objetivo. Então, eu, por exemplo, defini que eu quero ser um dos maiores storytellers do país. E esse é um dos motivos que a gente está aqui no YouTube produzindo conteúdo todos os dias. Por quê? Porque a gente vai usar as nossas habilidades em storytelling aqui no YouTube para produzir conteúdos maiores, coisa que a gente só fazia no Instagram. E isso leva diretamente pro passo número 3. Porque se no passo número 2 você definiu aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, o passo número 3 é aquilo que vai te lembrar o que você precisa começar fazendo hoje. Qual é a rotina que você tem que ter? Quais as coisas que você vai dizer sim, quais as coisas que você vai dizer não? O que o seu personagem faz para chegar no passo número 2? Então, se eu quero que a primeira pessoa que você pense ao pensar em criação de conteúdo seja eu, naturalmente eu preciso estar em todas as plataformas. Como que eu tô criando conteúdo há 4 anos e eu nunca estive no YouTube? Estou vindo pro YouTube. Como que eu tô criando conteúdo há não sei quantos anos e não fui pro TikTok? Estou indo pro TikTok. Sabendo do que eu quero conquistar no passo número 2, é como se, pra virar uma maratonista, eu saio do zero pra correr 42 quilômetros? Não. O meu objetivo é correr 42 quilômetros. O meu passo número 3 do objetivo de 42 quilômetros é treinar 3 vezes por semana e aumentando a quantidade de quilometragens semanais. Então, o passo número 3 é quais são os pequenos passos que vão me levar a conquistar os meus objetivos do passo número 2. E isso é muito massa, porque tem um viés científico nessa ideia. No livro Hábitos Atômicos, ele fala sobre uma parada de personalidade. É muito mais fácil você mudar um hábito se aquele hábito que você quer incorporar, ele faz parte de algo que você vê como personalidade. Então, como a minha personalidade é de um maratonista, levantar de manhã para correr todos os dias, ou 3 vezes por semana, é muito mais fácil do que se eu estivesse simplesmente fazendo um hábito solto. Tipo, vou começar a treinar. Mas eu não tenho essa na minha cabeça, uma imagem de uma pessoa que é fisiculturista, por exemplo, sacou? Se essa imagem estiver impregnada na sua cabeça, se você começa a forçar a se enxergar como uma pessoa que fica muito mais fácil você construir esse hábito. Então, basicamente, no passo número 3, quem é o personagem? Quais são as características desse personagem que você vai se tornar? Quais são os hábitos dele? Quais são as coisas que ele acredita? Como é a rotina dele? Como é que é a rotina? Então, quais são as coisas que ele faz que tornam você aquele personagem, sacou? Como é que ele se veste?
Quais as músicas que ele escuta. O que passa pela cabeça dele. Exatamente. Como que esse... E é engraçado, porque o passo número 3, ele é o mais importante na minha visão. Porque justamente é o dia a dia. O dia 1 de todo o desafio é incrível. A gente sempre tá muito motivado. Mas e o dia 50? E o dia 200? Pra você ir se mantendo e se tornando aquele personagem, você vai precisar se lembrar diariamente de onde você tá chegando, pra onde você tá indo, qual é a rotina, o que passa pela cabeça dele. Então, basicamente, vocês têm o que vocês querem conquistar no passo número 2, e aí se pergunta, pra eu conquistar aquilo do passo número 2, quais são as mini metinhas que eu preciso ir cumprindo? Isso é o passo número 3. Exato, o personagem ele tem que estar completamente conectado com os teus objetivos. Se você tem um objetivo X, o seu personagem tem que ter uma característica que está te levando todo dia mais perto daquele grande objetivo. Por fim, quarto e último passo é o seu ambiente. Porque tudo aquilo que você colocou no passo número 2, que é o que você quer conquistar, existem pessoas que podem acelerar você chegar naquele passo ou te afastar aos poucos. Esse é o momento que você olha para quais pessoas você convive. Às vezes você pode estar sentado numa mesa que tá te levando para longe. Se eu quero me tornar maratonista e eu tô sentado numa mesa onde pessoas odeiam exercício físico, onde pessoas comem besteira todos os dias, bebem todos os dias, vão pra festa todo final de semana, isso vai me afastando do personagem que eu quero chegar, que eu quero me tornar. Além disso, existem mesas que eu posso me aproximar para chegar mais perto, para ficar mais fácil. Então, se eu entro em grupos de pessoas que todas elas já correram uma maratona, elas vão poder me inspirar a treinar dia sim, dia não. Que isso vai fazendo aquelas pequenos diazinhos irem passando com mais tranquilidade, com mais motivação. Eu posso entrar para grupos de corrida, eu posso entrar para grupos de oratória. Quais pessoas eu posso me aproximar que vai tornar o personagem inevitável? E é interessante porque eu acho muito interessante como a vida se conecta com mecanismos de storytelling. Quando a gente olha para a jornada do herói, né, que é uma estrutura de roteiro que o cinema usa para escrever suas histórias, tem um passo dos 12 passos, que acho que é o passo número 6, que é provas, aliados e inimigos. E é isso que você vai viver quando você decide viver uma vida diferente. Né? Então você vai entender quem são os teus inimigos. Então a partir do seu objetivo, tu olha ao teu redor e percebe quem são os seus inimigos, né? Que são as pessoas que estão te impedindo de chegar naquele lugar. Você vai entender quem são os seus aliados, quais são as pessoas que você pode se aproximar, trazer para perto, para te levar mais perto daquele objetivo. E às vezes é uma pessoa que está fisicamente perto de você e às vezes não precisa. Pode ser um mentor, um curso que você compra, um livro que você lê, de uma pessoa que pode te ajudar a chegar mais perto daquele objetivo. Falando em mentor, tem inclusive um passo da jornada do herói que é de fato o encontro com o mentor. Nessa sua jornada, eu não sei qual é o seu objetivo, mas se o meu objetivo é correr uma maratona, encontrar um treinador que vai me ajudar a chegar nesse objetivo, um mentor, é muito mais provável que eu conclua isso. Se o seu objetivo é, sei lá, viralizar, encontrar um mentor que já fez isso algumas vezes vai te ajudar nisso. Se eu tenho um mentor de ser uma ótima palestrante, se eu tenho objetivo, né? Se eu tenho o objetivo de me tornar uma ótima palestrante para eu palestrar no TED Talks, encontrar um mentor que já palestrou no TED Talks vai tornar esse caminho aos poucos inevitável. Então, o quarto passo é sair de mesas, de ambientes que estão te fazendo ir para o caminho contrário do seu personagem e sentar em mesas que vão te fazer tornar esse personagem inevitável. Então, basicamente é esse o nosso desafio. Eu tô muito feliz de começar o nosso canal no YouTube com esse vídeo, porque ele explica duas coisas que fazem parte do significado desse canal. Esse canal chama Criadores do Futuro e ele é Criadores do Futuro por dois motivos, né? Porque a gente acredita que a gente é de fato criador da nossa realidade e eu acredito que você também é um criador da sua realidade. E por outro lado, a gente acredita nesse jeito do futuro de criar conteúdo, né? Um conteúdo que usa storytelling, usa criatividade, usa personalidade e eu acho que esse vídeo, essa ideia, ela expressa um pouco do que a gente vai compartilhar com você aqui ao longo do ano. A gente vai estar falando de storytelling, vai estar falando de mentalidade, vai estar falando sobre a construção da vida dos sonhos.
E vai ser muito massa compartilhar isso com vocês. Você vai ver diante de seus olhos nós nos tornando o personagem que a gente quer. E esse é um convite para que você também se torne. Porque senão você vai continuar vendo um bom filme passando na sua frente e você não querendo ocupar esse lugar de personagem principal. Então, it's time for action.